Bom, gente, nós estamos aqui com mais um Papo de Negócio e Franquia. Esse é o último programa do ano, de 2018, um ano bastante difícil. E eu quis fechar o ano com uma pessoa muito especial. É um dos maiores ícones que nós temos aí no franchise no Brasil. E como a gente tem aproveitado esse programa, não só para falar de franchise, mas para também contar um pouco da história do franchise. Muita gente não tem ideia de como se iniciou esse processo no Brasil, que já tem mais de 30 anos, e eu estou aqui com o Marcelo Scherto, que foi um dos precursores do franchise no Brasil, um dos fundadores da ABF, e eu queria que ele começasse contando um pouquinho da história dele, como é que ele entrou no franchise. Eu me lembro a primeira vez que eu fui no teu escritório, ainda era o escritório de advocacia. Ainda é escritório de advocacia. E aí essa mosquinha do franchise te picou como? E o que aconteceu naquela época? Paulo, acho que uma coisa que eu aprendi ao longo da vida, e a minha entrada no franchising é bem isso mesmo, é que o acaso tem um peso enorme na vida da gente, né? O acaso tanta coisa acontece sem você planejar, que é impressionante, e a gente tem às vezes que se deixar um pouco levar mesmo, não pode ficar resistindo muito, né? Eu fui garoto ainda fazer mestrado nos Estados Unidos. Eu terminei a faculdade de Direito aqui no Brasil. Houve um período, eu estudei em Santos, Faculdade Católica de Direito de Santos, mas durante o curso teve um ano que eu vim cursar em São Paulo. Eu pedi transferência, vim para São Paulo, não me adaptei aqui, portanto, depois de um ano eu voltei. Mas o terceiro ano da faculdade eu cursei aqui em São Paulo, e durante esse ano eu fiz estágio num escritório de advocacia desses internacionais, que hoje é um monstro com 1.000 e não sei quantos advogados. Naquele tempo era um escritório com 6 advogados, eu fui o segundo ou terceiro estagiário contratado lá, era um garoto de 19 anos de idade, etc, etc. E os advogados, todos, ou praticamente todos, tinham feito mestrado nos Estados Unidos e plantaram essa minhoquinha na minha cabeça. Pô, você podia fazer, me deram o caminho das pedras. Como é que você faz para conseguir uma bolsa de estudos? Eu não tinha dinheiro para fazer, para pagar escola, estadia, coisa e tal, e morar 1 ano e meio, 2 anos nos Estados Unidos. Então eu tive que cavar a bolsa de estudos. E eu comecei a fazer isso no terceiro ano, comecei a pedir direito, são 5 anos. Quando eu me formei, uns dias antes de eu me formar, eu recebi uma carta da Universidade de Nova York dizendo que eu tinha sido aceito no programa lá, no Master of Comparative Jurisprudence, não sei das quantas, e que eu tinha uma bolsa de estudos do Inter-American Law Institute, não sei das quantas, que bancava meu aluguel e bancava o tuition mesmo, a escola, né, a anuidade da escola, que para mim era uma coisa inalcançável naquele tempo. Eu tinha que me virar para comer, vestir, né, sair, coisa e tal. E foi na base da mesada, minha mãe me ajudando, coisa e tal, mandava lá os $300, coisa e tal. Era outra época, isso aí, 1977, 78, foi que eu morei em Nova York, e dividia um apartamento dentro da escola mesmo, né, num prédio da escola mesmo. Dividia primeiro com um aluno americano, um negro sensacional, pô, que é o Leroy Colton. Ontem, por acaso, procurando outra coisa, encontrei uma foto minha com ele de 40 anos atrás, pô. Até fiquei pensando que fim terá levado ele. E fiquei lá, e por acaso, uma das matérias nas quais eu caí, absolutamente sem querer, sem planejar, era contratos atípicos do direito anglo-saxão, qualquer coisa dessa, e o professor era um apaixonado por franquia. Então ele passou boa parte do curso falando do contrato de franquia, falava o aspecto jurídico do franchise. E eu, que já lia muito sobre marketing, eu era advogado porque na minha família é um karma ser advogado. Eu sou a 6ª geração de advogados na família, e depois de mim já tem sobrinho neto, advogado. E eu acabei, eu lia muito sobre marketing, que era a minha paixão, e eu tinha um conceito na cabeça que era do nicho. Eu preciso achar um nicho. Quando eu voltar para o Brasil, eu tenho que achar um nicho. Porque senão eu vou ser mais um advogado, sem sobrenome famoso, sem costas quentes. Pô, eu estou ferrado, né? E a minha ideia era advogar em Santos, né? E eu voltei decidido, então, a ser o primeiro advogado especializado em franquia do Brasil.
só tinha um pequeno defeito. Ninguém fazia franquia naquela época. Em 1978 tinha meia dúzia de operações de franquia no Brasil que não ia dar para eu viver daquilo. Mas eu acabei, então, mudando para São Paulo. Eu voltei para Santos, fiquei 2 dias em Santos e mudei para São Paulo, porque depois de você morar 2 anos em Nova York, Santos tinha ficado um pouco pequeno, não dá para voltar para Santos. Adoro aquela cidade, acho sensacional, mas eu queria mais, né? E eu vim morar em São Paulo e eu comecei a me envolver em contratos na área do direito que tivesse a ver com publicidade, com marketing, alguma coisa desse tipo. E a ideia de franquia ficou lá no fundo da cabeça. E eu comecei a escrever uns artigos sobre franquia, aspectos legais sempre, sobre franquia. Aí eu comecei a escrever sobre aspectos não legais, mas a falar da franquia de forma geral. E eu mandava para os jornais e ninguém publicava aquela merda, porque ninguém queria saber daquele assunto naquele momento. Até o dia que publicaram um e teve alguma repercussão, depois de um tempo publicaram um outro. E eu, numa certa altura, eu acabei virando diretor jurídico da Associação Brasileira de Anunciantes. Dentro da Associação Brasileira de Anunciantes, um dos integrantes da diretoria era o Marcos Cobra, que foi contratado pela McGraw-Hill para lançar uma coleção de livros de marketing de brasileiros para brasileiros. Porque até então, a maior parte dos livros de marketing no Brasil eram livros americanos traduzidos, ou ingleses traduzidos, principalmente americanos. E a McGraw queria fazer, o Milton Mira, que era o diretor da McGraw naquela altura, queria fazer uma coleção de livros de brasileiros para brasileiros. O Cobra foi contratado para escrever um livro e para montar uma coleção. E ele saiu convidando um monte de gente para escrever um livro. E eu fui convidado para escrever um livro sobre os aspectos jurídicos do marketing. Só que como nem o Milton nem o Marcos conheciam meu jeito de escrever, pediram o seguinte: escreve um capítulo, manda para a gente ver se você leva jeito. E eu escrevi os aspectos jurídicos do franchising, foi o capítulo que eu escrevi para o livro Aspectos Jurídicos do Marketing, né? E eles marcaram um almoço comigo, mas olha, gostamos do texto, tá bom, agora você pode escrever o resto do livro sobre os aspectos jurídicos do marketing. Falei, não, eu quero escrever o resto do livro sobre franchising. Pô, mas não tem mercado, não vai vender. Eu falei, cara, vai ter, vai vender. Puta, eu fui tão convincente que o Milton falou, tá bom, vários livros que eu lanço são fracassos, se eu lançar mais um que é um fracasso, não tem problema nenhum. Faz parte do meu karma, pode escrever o livro. E eu escrevi o livro sobre franquia, né, o primeiro livro aqui do Brasil. E para escrever o livro, eu comecei a conversar com as poucas pessoas que praticavam franchise no Brasil naquele tempo. E eu comecei a marcar um almoço, um belo dia eu marquei com daí no almoço seguinte esse levou mais um. Um belo dia nós estávamos almoçando, 40, 50 pessoas, e eu dei a ideia, vamos criar uma associação brasileira de franchising, porque eu vinha da Associação Brasileira de Marketing e eu via que você tem muita penetração como associação. Eu falei, se a gente for fazer do jeito que a gente faz, eu, um advogado, o outro, não vamos fazer nada. Como uma associação vamos conseguir fazer. Já tinha a FRAB lá no Rio? Não tinha. Não tinha. Nasceu mais ou menos junto. A FRAB foi no mesmo ano que a gente criou, que foi 87. Para quem não sabe, a FRAB é a Associação dos Franqueadores do Brasil, que foi fundada no Rio de Janeiro. E que hoje é a ABF Rio, né? Porque depois foi feita uma fusão. Isso. Mas naquela altura, não tinha. E até a gente descobriu. O Rio era forte. O Rio era forte, você tinha lá. Na área de varejo. E aqui em São Paulo e no Rio, na verdade, quem acabou fundando, estimulando a associação, foram consultores. Aqui fui eu, lá eram 2 irmãos, não lembro os primeiros nomes, mas o sobrenome era Pereira. Eles nem existem mais no mercado, nunca mais eu soube deles. Então eram esses 2 caras que juntaram lá, o Peter Rodenbeck, a Eliane Bernardino, a Beth Pimenta, da Água de Cheiro. Aqui em São Paulo a gente juntou Iazige, Boticário, mas não sei o quê. E nós acabamos fundando, e um sem saber da existência do outro. A gente descobriu a FRAB quando a gente foi pedir filiação da ABF à Associação Internacional de Franchising, na IFA. E eu me lembro que fui eu lá. Eu fui pessoalmente a Washington encontrar um cara com quem eu me dou até hoje, que era o Peter Holt, que era o diretor internacional da época. E hoje ele é presidente de uma empresa uma franqueadora americana, né, no Texas. E eu fui lá conversar com o Peter, e o Peter disse, Marcelo, desculpa, a FRAB já veio aqui, já pediu
e a gente só dá afiliação para uma entidade por país. Então, desculpe, o McDonald's está lá, pô, nós já demos para a FRAB, a ABF não tem chance nenhuma. Falei, puta, como eu vou fazer? Como eu vou voltar para o Brasil e contar isso? Pô, não, tem que ter um jeito, tem que ter um jeito, tem que ter um jeito. E o Peter disse assim, olha, nós vamos nomear um representante especial no Brasil. Nós já temos no Canadá, na Inglaterra, na Alemanha, né? Pô, em alguns países, nós vamos nomear um representante especial da IFA no Brasil. Quais são os requisitos? Bom, os requisitos, o ideal é que ele seja advogado e o papel desse representante é reportar tudo que acontecer no ambiente jurídico que possa afetar o franchise, reportar isso mensalmente para a IFA. Eu falei, bom, então eu quero ser esse representante. Tem 8 pessoas na lista já, indicado por associados nossos que têm negócios no Brasil, coisa e tal. O teu nome será o 9º da lista. Para você ser nomeado, precisa que nenhum dos outros 8 aceite o convite. Vamos dizer que a chance era mínima. Né? E eu voltei para o Brasil com o rabo entre as pernas, mas eu vim maquinando uma estratégia. Né? Você vê como, quando você resolve fazer, você faz. Né? Eu voltei, e quando eu cheguei em São Paulo, eu já tinha tomado a decisão. Eu sentei, primeiro dia no escritório aqui, peguei o mês anterior, tudo que tinha acontecido de lei que tinha, ou de decisões judiciais que podiam afetar o franchise, fiz um report e mandei para a IFA. Voltou, era por fax naquele tempo, né? Voltou um fax daí alguns dias dizendo assim, olha, muito obrigado, coisa e tal, mas não é bem desse jeito que a gente gosta. A gente gosta que coloque primeiro isso, depois aquilo, não sei o quê. Tá bom. Mês seguinte, eu mandei um novo report daquele jeito que eles tinham dito. Voltou um fax, está muito melhor, coisa e tal, mas seria melhor se você ajustasse isso, ajustasse aquilo, coisa e tal. Terceiro mês, eu mandei um outro report dentro daquilo, aí só veio o agradecimento, estava ótimo, coisa e tal. Quarto mês eu mandei, quinto mês eu mandei. No sexto mês, eles resolveram nomear um representante especial no Brasil. Quem eles iam nomear? Um cara daquela lista que não estava fazendo nada, ou alguém que já estava cumprindo o papel de representante especial. Eu me fiz representante especial, e aí os caras me nomearam. Então a gente conseguiu uma porta dentro da IFA. Legal, e pelas características do mercado paulista, e a gente ter um boticário, e ter empresas do Sul também, coisa e tal, a ABF acabou ficando muito mais forte do que a FRAB. Em algum momento, mais para frente, negociado pelo Ricardo Young, etc., que começou a negociação, nem sei se foi ele que concluiu, mas foi ele que começou, e o Ricardo extremamente político, etc., ele conseguiu fazer uma fusão mais tarde e com algumas concessões, tanto que é o único lugar onde você tem uma ABF regional com aquelas características que tem todo uma presidente, vice-presidente, conselho, conselho consultivo, é no Rio, porque tem uma razão histórica e as pessoas ignoram. E por que o Rio é diferente? Porque tem uma razão histórica. Coisa e tal. Muito bom, tá vendo, gente? O programa também é história, e nós estamos contando aqui. Franquia também é cultura. Ao vivo e a cores, franquia também é cultura. Como nasceu a Associação Brasileira de Franquia e como se desenvolveu inicialmente esse setor que é tão pujante. Não, muita gente me pergunta, né? Por que fui eu que escrevi a ata de fundação à mão? Porque não tinha mais ninguém para fazer. Eu era o único que tinha algum conhecimento jurídico suficiente para redigir uma ata. Por que foi você? Porque não tinha outro para fazer. Naquela altura, o primeiro cartão de visita da BF, que cada um de nós teve, nós que éramos da diretoria, a gente pagou do próprio bolso, Paulo. A gente, a sede provisória da BF durante anos foi o meu escritório de advocacia, depois foi o escritório de não sei quem. A gente vivia de favor. Hoje a associação é tudo isso, é esse nome. Já viveu de favor. Né? Agora vamos falar um pouquinho, né? A gente que viu nascer o franchise e cresceu espetacularmente no Brasil, que é um país realmente com uma economia forte. Eu pelo menos nunca imaginava ter crescido tanto, mas hoje nós estamos vivendo um outro momento. Um momento que eu acho até bonito a gente estar podendo viver isso. Uma mudança radical, com rupturas muito grandes tecnológicas,
que estão afetando o varejo de forma tremenda. Assim, de uma maneira espetacular. E uma das coisas que eu, olhando assim de fora, eu vejo é que essas rupturas elas estão eliminando os intermediários. No fundo, essa é a grande tendência. Desintermediação. Exatamente. É um fato. Né? É você falar direto com o consumidor. E o franchising, quer queira, quer não, tem um intermediário que é o franqueado. Além disso, é um sistema que foi criado com uma certa rigidez para poder manter padrão, manter qualidade e tal. Então, ele vivendo esse momento, eu acho que o franchising está sofrendo uma dificuldade grande. As empresas que estão baseadas só em franquia, elas têm que se abrir para outros canais, elas têm que flexibilizar. Como é que você vê isso em termos de que o que tem que ser feito ou que realmente você acha que o franchising está com os dias contados? Não acho que está com os dias contados, não. O que eu acho é o seguinte, Paulo. Primeiro, a gente precisa parar de olhar como algumas pessoas olham, algumas daquelas pessoas lá da origem da BF, coisa e tal, ainda olham para o franchise quase como se fosse uma religião, uma coisa intocável, que tem seus dogmas, coisa e tal. Não, franchising é um método de fazer negócio, é uma ferramenta para ocupação de mercado. Uma rede de franquias nada mais é do que um dos canais que uma empresa pode utilizar para chegar até o mercado, para levar seus produtos e seus serviços até o consumidor, né, e para interagir com esse consumidor. Bom, é um dos canais. Então, uma tendência cada vez maior que a gente pode observar é das empresas usarem vários canais combinados. Né? É muito interessante, até vou falar de uma empresa que até é franqueadora só num pedacinho do seu negócio, que é a Polishop, que eu conheço bem. A parte, o que eles chamam de empreendedores Polishop, que no fundo são os vendedores diretos, o velho porta a porta, esses caras têm uma característica de franquia. Mas as lojas todas que estão aí são próprias. As lojas Polishop que você vê no shopping são próprias. Eles vendem muito por catálogo, eles vendem por telefone, eles vendem pela internet. Então é muito interessante porque eles vendem por 5 ou 6 canais diferentes. E uma vez eu perguntei ao João Apolinário, que é o fundador e presidente e controlador da Polishop, que é um cara genial, é um cara completamente fora da curva. Eu perguntei, João, qual é o seu canal mais importante, seu canal de vendas mais importante? Ele disse, Marcelo, eu não consigo responder essa pergunta. Eu consigo responder qual fatura mais. São as lojas físicas. Então, olha que interessante. São as lojas físicas que faturam mais. Por quê? Porque nas lojas físicas eu propicio uma experiência que eu não propicio em outros canais. E ele nasceu com a televisão. Ele nasceu com a televisão. Ele nasceu vendendo 7-Day Diet do Emerson Fittipaldi. Depois ele acoplou outros produtos via televisão. Depois ele criou o catálogo. Né? Depois veio internet, ou seja, loja física. Foi uma das últimas coisas. E é interessante porque hoje é o canal que mais fatura. Mas ele diz o seguinte, você quer ver como acontece? E por que mais fatura? Porque realmente a gente propicia uma experiência. Mas ele diz, quer ver como acontece? Você está em casa, o cidadão está em casa lá, zapeando a TV, coisa e tal, passa no canal da Polishop e ele vê, naquele momento está passando o infomercial de uma esteira. E o cara, pô, preciso perder 5 quilos, preciso exercitar, o médico mandou eu fazer mais exercício. Pô, uma esteira dessa podia resolver minha vida. Mas ele não compra. Ele entra na internet, ele viu na televisão, ele vê na internet, aí ele vê características físicas, qual é o tamanho, se tem bivolt, não é bivolt, eu não sei o que, será que cabe no espaço que eu estou pensando em colocar? E ela tem quantas velocidades, ela tem quantas características, ela tem uma TV acoplada nela, ela não tem TV, ela tem entrada de som, não tem... Ele olha todas as características, ele olha na internet, mas ele ainda não compra. Ele vai a uma loja física da Polishop, nas lojas da Polishop é para você experimentar tudo, não sei se você sabia disso, é para usar, não. E ele chega lá e diz assim, chega para o vendedor e fala assim, eu gostaria de correr nessa esteira. O cara liga a esteira e ele corre 30, 40 minutos ali, você pode fazer isso dentro de uma loja da Polishop, mas ele ainda não compra. Ele pega o catálogo, leva para casa e 10 dias depois ele telefona e compra o diabo da esteira. Porque provavelmente ele tinha que ou confirmar as medidas, ou confirmar, ou instalar uma tomada, falar com a mulher, ou negociar com a mulher, claro, pô, sempre assim, etc, etc. Tá bom, você compra a esteira, mas então eu troco o estofado da sala, aquela coisa toda. Aí o João pergunta o seguinte,
Marcelo, em que momento ele tomou a decisão de compra? Esses canais todos estão muito entrelaçados, né, Paulo? Sim. Então, assim, por que eu acho que assim, o franchising não morreu, não vai morrer? Ele vai mudar. Ele vai passar por o varejo, vai mudar. Mas, assim, na NRF desse ano, 2018, apresentaram lá uma pesquisa mostrando que toda vez que você instala uma loja monomarca num determinado mercado geográfico, na área de influência daquela loja, o número de cadastros online no site daquela marca aumenta 52%. Então, peraí, então a loja física faz com que as vendas online aumentem. É um pouco o que o João está dizendo. Isso tudo está muito entrelaçado. Então, o que o franchising, os franqueadores vão ter que perceber é o seguinte: talvez um canal só não resolva. Você vê um Boticário da vida, que a vida inteira era loja física, loja física, loja. Não, agora tem venda direta, tem venda pela internet, tem venda dentro de empresas. Eu acho que um exemplo bom é o Boticário, e a gente viu uma reestruturação grande, porque no começo eles tinham o Master, que era um Master distribuidor, isso, que era um grande intermediário. Ali foi muito inteligente e corajoso eles eliminarem esse intermediário. Aliás, ontem, nós iniciamos, ontem começaram as aulas da turma 72 da Franchising University, por acaso essa 72 está acontecendo no Rio, e estava na sala, estavam 3 executivos do Boticário, e nós estávamos até aproveitando durante a aula, como um case ali, a gente traz muito para situações práticas durante a aula, mas estávamos falando da coragem que o Miguel Kriegsner lá atrás teve, porque eu não sei se você lembra, Paulo, teve uma certa altura que o Miguel já tinha aí perto de 1000 lojas. É isso mesmo. Mas ele tinha crescido de forma desordenada. Ele fechou 400 e tanta. Ele reduziu a rede dele em 50%, porque ele diz assim, eu vou eliminar as que são fracas, as que estão na mão das pessoas erradas, as que estão nos lugares errados, as que estão operando do jeito errado, as que não estão contribuindo para fortalecer a marca. É uma atitude corajosa pra cacete, você de repente fechar 50% dos seus pontos de venda, ou 40% dos seus pontos de venda, coisa e tal. E o Miguel, anos depois, de novo deu uma enxugada dessa, e aí ele eliminou os intermediários, os distribuidores regionais, coisa e tal. Então o Miguel é um precursor, e teve a outra inteligência, foi o momento, saber o momento de se retirar da frente do negócio e colocar na mão do Arthur. O Miguel é um tremendo empreendedor, mas ele sabia que ele não era o cara para levar o Boticário para a próxima fase, mas o Arthur era, né? Porque tem características diferentes. O Miguel é genial, é gênio, mas ele não tem todas as características para ser. Então, essa coragem de se reinventar, essa coragem de saber a hora de entregar, saber a hora de mudar. E eu acho que muitos franqueadores vão ter que viver isso. Porque, Paulo, nós temos mais franqueadores no Brasil do que a gente deveria ter. Você sabe disso. Aliás, falando nisso, a gente estava comentando aqui um pouco antes, a gente fez um levantamento mostrando que no mercado maduro, que nem o brasileiro, e isso ocorre também nos Estados Unidos, porque eu chequei lá e é igualzinho acontece no Brasil. O mercado cresceu muito, ele se solidificou. Os grandes franqueadores que vieram lá de trás e que cresceram, hoje têm uma posição bastante confortável. Estão capitalizados, estão bem estruturados. Então, o que acontece? Franqueador novo que entra no mercado está tendo cada vez mais dificuldade de poder crescer, porque aquele franqueador que crescia com o dinheiro do franqueado há 30 anos atrás, hoje não cresce mais. É mais assim. Hoje precisa ter dinheiro para poder se estruturar, montar lojas próprias no início, para depois começar a franquear. A aula que eu dei ontem na E o pessoal não tem esse dinheiro, a maioria não tem. E se você parar para pensar, se você olhar as estatísticas do Sebrae, você vai ver que a maior parte das empresas que nascem no Brasil, as pequenas empresas que nascem no Brasil, elas não chegam a completar 3 anos de vida. A grande maioria não chega a completar. Quem passa de 3 anos, e parece um número meio mágico, depois que passou dos 3 ou dos 5 anos, a tendência é a empresa se perpetuar e continuar vivendo, salvo algumas exceções. Mas há uma quebra grande de empresas nos primeiros 3 anos de vida. O franqueador pequeno é uma pequena empresa, cara. Ele está dentro dessa estatística. Então é natural que franqueadores morram. Os pequenos franqueadores no início morram.
E morrem aqueles que não estão adequadamente capitalizados, aqueles que não se estruturam da forma adequada, aqueles que acham que a vida vai ser mais fácil do que ela é e são excessivamente otimistas, coisa e tal. Não está fácil crescer, Paulo. Em 2017, nós tivemos um acréscimo no Brasil de 3 mil, aproximadamente 3 mil novas franquias. A gente vinha vindo até 2014, 2015, eram 10, 11, 12 mil franquias novas por ano. 2017 foram 3 mil, 2016 foram 4 mil. Reflexo da crise. Reflexo da crise, uma crise imensa. O que conseguiram fazer com este país é absolutamente impensável. É porque o Brasil é muito poderoso, é muito forte, tem muita riqueza e tem uma gente com espírito empreendedor. Senão esse país tinha sumido. O que fizeram com isso aqui é uma vergonha, né? E o pior é que parece ter gente que gostaria de voltar para esse passado, mas não estamos aqui para falar de política, né? Mas eu penso assim, e acho que você concorda, os franqueadores têm que começar a pensar de um jeito diferente, principalmente aqueles que estão nascendo hoje. E é muito interessante você ver franqueadores antigos, grandes, bem estruturados, repensando os seus modelos de negócio continuamente. O Boticário é um bom exemplo, mas não é o único. Você tem empresas grandes, fortes, um Habib's da vida, toda hora pensando num novo jeito, numa forma menor, inovando, buscando, inovando em produto, inovando em processo, inovando em ferramentas de gestão, inovando em software. Estão inovando, estão buscando novos Agora, caminhos. O que você acha que poderia ajudar esses novos franqueadores? Porque, no fundo, às vezes o cara tem uma ótima ideia, o cara procura você, procura a gente, procura outros consultores bons aí no mercado, às vezes com ideias muito boas. O que você acha que poderia, talvez, a BF trabalhar mais, ou o mercado, tentar ajudar esses franqueadores a passar essas barreiras iniciais que estão quase que intransponíveis hoje? Eu entendo que a BF está fazendo, ela tem um papel super importante de capacitar, de qualificar, de difundir boas práticas. Esse é um belo trabalho, mas não é suficiente. Não é suficiente. O que falta muito no Brasil, e olha, mesmo nos Estados Unidos não resolve, porque muitos franqueadores, você mesmo diz, nos Estados Unidos também muitos franqueadores quebram, e você tem um índice de quebra de pequenos franqueadores normal. Faz parte do processo, faz parte do jogo. Mas lá você tem pelo menos acesso a capital a custo razoável. Você tem acesso a dinheiro. Você pode, tendo uma boa ideia, ir a um banco, pegar um empréstimo para lançar o seu negócio e você tem condições de pagar aquilo com o resultado do negócio. Aqui no Brasil, se você começar se endividando, a chance de você não chegar a lugar nenhum é enorme, por melhor que seja a ideia, o produto, o serviço, é muito grande. Então aqui, dinheiro no Brasil ainda custa muito caro. Isso é algo que talvez, estamos agora vendo uma luz no fim do túnel com o Paulo Guedes e esse Dream Team que ele montou na área de economia. Sinceramente, o Bolsonaro não era o candidato dos meus sonhos, não foi nele que eu votei no primeiro turno, mas ele, na área econômica, ele montou um time impecável, uma seleção das melhores, né? Então vamos ver se uma das coisas que esse povo consegue fazer é trazer juros para um patamar decente. Outra coisa, esses franqueadores têm que começar a se informar cada vez mais sobre tecnologias, novas tecnologias. Eu diria, não participar só de eventos da ABF, mas participar de eventos de varejo, de tecnologia. Porque uma coisa que tem que acontecer, Paulo, assim, cada vez mais os canais digitais e físicos vão ter que conviver e vão ter que se integrar. Assim, a gente estava falando do cara lá do Alibaba, da vida, o Jack Ma. Ele disse que não, o varejo físico vai acabar. Não vai acabar. Mas ele vai ter que se transformar, ele vai ter que integrar dentro dele ferramentas de tecnologia. Vai ter, acho que os empresários têm que entender de forma geral, franqueadores e franqueados, que simplesmente ter uma loja bonitinha com produto lá dentro não é o que vai resolver. Você precisa gerar uma experiência de consumo. É preciso que o cliente tenha vontade de ir à loja. E comigo é uma coisa interessante, eu sou chocolatra assumido.
meu paladar em matéria de chocolate, a idade vai mudando a gente, então uma das coisas que mudou, eu adorava chocolate ao leite, bem doce, coisa e tal, eu cada vez gosto mais de chocolate amargo, 70%, 80%, etc, etc. E eu descobri uma marca sensacional, não estou fazendo propaganda, nem são meus clientes, nem são meus amigos, mas o Guilherme Leal da Natura montou um negócio chamado Dengo. Ele vai desde a árvore até a loja, assim, ele não conheço. Cultiva, nome é sensacional, é é sensacional, sensacional. Ele tem a fazenda de cacau, mas ele também faz um trabalho social genial. Ele desenvolveu tecnologia, ele incorporou tecnologia e contratou gente de primeira linha, porque tem um problema sério no cacau da Bahia. Criminosamente plantaram lá anos atrás, e tem pelo menos 3 teorias de quem teria plantado, não vamos discutir elas aqui agora, senão vamos entrar numa polêmica política, a tal vassoura de bruxa. Todo veneno, todo fungicida lá da vida, pesticida que mata a vassoura de bruxa, mata o cacau também. Então é inviável matar. E simplesmente foi dizimado o cacau da Bahia. Ilhéus tem hoje a metade dos habitantes que tinha na década de 80, era uma cidade rica, hoje é uma cidade pobre, coisa e tal. Mas o que aconteceu? A natureza é sábia. Algumas árvores começaram a desenvolver naturalmente uma resistência à vassoura de bruxa. Elas não eliminam a vassoura de bruxa, mas elas conseguem produzir um cacau de boa qualidade, mesmo estando contaminadas. Alguns produtores mais jovens, mais atentos para essa coisa, começaram a desenvolver tecnologia que permitisse o enxerto correto de pedaços dessas plantas saudáveis em outras plantas não tão saudáveis, de maneira que cria uma nova planta saudável. É um troço genial, genial. O Guilherme Leal, que é controlador da Natura, um dos controladores da Natura, pegou isso, e pegou tecnologia, empacotou isso de um jeito certo e fornece gratuitamente para 120 não sei quantos pequenos produtores de cacau daquela região. E se dispõe, se eles entregarem o cacau dentro das especificações que ele coloca, ele chega a pagar, se não me engano, até 75% acima do preço da Bolsa de Chicago daquele dia, por aquele cacau. Então, ele paga muito mais. Então esse produtor, ele tem um incentivo para produzir um cacau cada vez melhor. O que o Guilherme faz com esse cacau? Ele compra esse cacau, ele processa esse cacau, ele tem uma fábrica aqui em São Paulo, onde ele produz um chocolate de primeiríssima qualidade, e ele criou lojas, todas próprias, pelo menos por enquanto, que são lojas lindas, com um atendimento impecável. O treinamento dessas pessoas deve ser uma coisa absurda, e são pessoas que vestem a camisa e acreditam na causa, então é uma coisa sensacional. Eu me lembro a primeira vez que eu entrei numa loja dessa, o vendedor chega para mim e falou: o senhor já conhece nossos produtos? Então, antes da gente falar em qualquer coisa, antes do senhor querer comprar, o senhor vai experimentar alguns aqui, mas eu tenho que lhe preparar para uma coisa. Hein? O senhor tinha uma vida até agora e sua vida vai mudar. O senhor vai pensar assim: eu tinha uma vida antes de experimentar Dengo, eu vou ter outra vida depois. O senhor tem que estar preparado para isso. Esse troço. História, então, o que acontece? Eu posso comprar o Dengo pela internet, eles vendem, tem uma loja virtual. Eu quero ir à loja. Eu quero ir à loja, eu quero mais. Eu pego o meu carro e vou a uma loja mais longe da minha casa para conhecer outra loja. É um ponto de atração. E as lojas vivem cheias. Eles não ficam só nisso. Você, nas lojas mais novas, Pátio Higienópolis é um bom exemplo, você tem lá uns óculos de realidade virtual, que você faz um passeio virtual dentro de uma fazenda de cacau, coisa. Então, assim, você vê que eles estão incorporando tecnologia, e tem lá... Estão inovando... Mas tem não só no produto. E como diz o Eloy da Flytour, eles não ficaram também só no hardware, no software, eles foram para o peopleware. Né? Assim, as pessoas que estão lá te atendem de um jeito que você quer voltar, você quer ir lá. É um evento ir à loja, é um momento de alegria ir à loja, porque gera uma experiência fundamental. Então, eu poderia comprar pela internet? Poderia, mas eu não quero, eu quero ir lá. Eu quero experimentar novos produtos, tem sempre uma novidade, coisa e tal. Acho que isso tem que permear o varejo como um todo. Tem muita gente fazendo isso, ele não é o único, eu estou usando como um exemplo. Tem muita gente, mas tem muita gente que acha que colocou o produto na arara lá, pendurou no cabide a roupinha, está pendurado. Falando em chocolate, não sei se você já viu a nova loja da Cacau Show. Eles também estão tentando buscar interativa, com café. Sensacional, sensacional.
realmente é uma experiência maravilhosa. Mas o que eu queria, talvez, ver com você é o seguinte: uma outra maneira que eu acho que no Brasil talvez fosse melhor para ajudar os pequenos franqueadores que têm ideias brilhantes seria usar investidores, no fundo, investidor anjo, pequenos fundos. Era como pegar o Shark Tank, que é um programa brilhante de sucesso, e fazer um Shark Tank franchise. Eu já me envolvi numa iniciativa dessa, tentando criar um fundo de investimento para investir em franquias. Aliás, eu fiz isso lá atrás, na década de 90, me dei muito mal. Estava muito à frente. Era muito à frente, mas recentemente eu fui. Aí tem outra coisa que talvez a BF possa ajudar, certamente o novo governo vai ajudar, que é a burocracia, Paulo. É um inferno você fazer qualquer negócio no Brasil. É um inferno. A burocracia no Brasil é broxante, que é outra coisa que você vê nos Estados Unidos. Tem que mudar. A gente fala muito mal dos políticos aqui no Brasil, mas pior do que eles, ou piores do que eles, são os burocratas. Se você tem certas agências do governo que, se você depender de uma aprovação deles, só criam dificuldade. Só vão criar dificuldade. E é muito interessante porque a gente vê empresários brasileiros indo fazer negócios em outros países, principalmente nos Estados Unidos, onde o fiscal, não é que ele dê moleza, ele vai querer que você cumpra a lei, mas ele não te cria dificuldades desnecessárias. E é muito interessante. Tem o caso de uma franqueadora aqui do Brasil que abriu uma operação própria num shopping na Flórida, e foi lá o fiscal, o equivalente à vigilância sanitária, etc, 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 que ficou orientando como ela deveria fazer para cumprir a norma, assim, ajudando. Olha, aqui você faz isso, eu vou te ensinar como é que instala isso aqui. Depois eu volto. Ele ajudando, ele queria que ela consertasse. E quando ela finalmente consertou aquilo ali, arrumou e cumpriu as normas, primeiro as normas todas estavam numa única folha de papel. Ela não teve que ficar pesquisando o diabo, tá tudo ali, tudo que ela precisava era uma espécie de um checklist. Se ela cumprisse aquilo ali, estava ok o negócio dela. Ela cumprindo aquilo ali, o cara veio, entregou o certificado para ela, apertou a mão dela e disse assim: muito obrigado por vir criar empregos na Flórida. Eu quero saber qual é o fiscal aqui no Brasil que tem essa visão de que você está ali para criar emprego. O empresário no Brasil é visto como um canalha, assim, como pressuposto. Ele é um canalha. Se ele é empresário, ele quer aproveitar. Eu não sei se é a cultura católica, sabe, aquela coisa de que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não sei se é isso, mas tem essa coisa de aqui no Brasil. Se você é empresário, você é um canal, você explora as pessoas. É muito engraçado que a visão... Outro dia entrei num táxi na rua, estava chamando pelo aplicativo, iam demorar horas, coisa e tal. Eu saí, na esquina de casa tem um ponto, e tinha táxi lá, tinha 3 táxis lá. Falei, que engraçado, chamei pelo aplicativo, vocês não respondem. A gente não usa aplicativo aqui não. Isso eu já dentro do táxi, indo embora. Por que você não usa o aplicativo? Porque tem que deixar 15% do valor da corrida com o aplicativo. É um absurdo. Eu falei, você já pensou por um outro ângulo? Não é você que deixa 15%, é ele que te dá 85% de uma corrida que você não teria. Ele não tinha parado, caiu a ficha ali. Ele não tinha parado, ele vê o que custa para ele. Ele não vê o quanto que ele o ganha. outro está dando. E assim, eu percebo muito isso, assim, não, o empresário explora o funcionário. Explora não, gera emprego, pô. Esse cara o que queria fazer? Ele ia viver de quem? É o governo que vai bancar? Quantos Bolsa Família dá para a gente ter no Brasil? Até onde o país consegue sobreviver na base do assistencialismo, pô? O empreendedor no Brasil merecia uma estátua em praça pública, e não tem, né, Paulo? Ele é maltratado. Assim, as autoridades tratam a gente mal para burro, né, Paulo? Essa é uma grande diferença. Vamos falar um pouquinho, está para sair, depois de longo e tenebroso inverno, uma alteração na lei de franchise. Dizem, né, que está para sair, mas eu escuto que está para sair faz pelo menos uns 10 anos. Bom, então, enquanto não sair mesmo, A gente que acompanhou a primeira lei lá de 94, que eu acho que o Brasil foi, aliás, um dos precursores. Foi um dos precursores, né? A gente mudou aquilo. Pô. Tirando aí os Estados Unidos, foi um dos primeiros países a criar uma lei. O que você acha que... Eu não sei se você já viu
esse projeto que está para ser aprovado? Já vi. Que avanço que ele tem? Porque, no fundo, um dos avanços que eu acho que o mercado estava querendo era exatamente deixar com que franqueadores mais preparados realmente se lançassem a vender franquias, né? Paulo, quando eu participei da elaboração, eu fui assistente lá do deputado federal, Zé Roberto Magalhães Teixeira, lá, que foi prefeito de Campinas, era o Grama, né, o apelido dele era o Grama, e eu participei daquilo. Na primeira versão que a gente fez, eu fiz, aí submeti a vários advogados que participavam da BF, cada um deu um palpite, coisa e tal, e a gente aí apresentou aquilo entrou. Tinha um artigo que sumiu sem ser discutido. Eu quero até acreditar que foi numa transcrição qualquer, foi um descuido, alguém pulou aquilo, porque não tinha lobby contra, não tinha nada, mas tinha um artigo que dizia o seguinte: uma empresa, para começar a franquear, antes de começar a franquear, ela teria que ter um negócio igual àquele que será franqueado em operação há pelo menos 2 anos. A lei francesa tem algo assim. Tem. Então, assim, não dá para uma indústria sair franqueando sem ela ter, no mínimo, a experiência de 2 anos. Não dá para uma empresa ser fundada e a primeira operação dela já ser uma franquia. Ela teria que operar um negócio igual àquele por 2 anos. Eu não sei se a solução está aí, mas seria um passo. Numa das versões que eu vi do novo projeto de lei, tem alguma coisa assim lá. Na verdade, eu te confesso, faz tantos anos que me dizem que vai sair, que eu acho que nem olhei as últimas alterações. A última versão, eu não sei se eu estou com ela de cor, não. Mas assim, eu vejo que tem avanços, toda lei envelhece, e num mercado que evolui, tudo aquilo que o mercado de franquia evoluiu, tudo aquilo que o Brasil evoluiu, tudo aquilo que o varejo evoluiu, tem muita coisa que, quando a gente fez a lei, não tinha internet, ou não tinha venda pela internet, então não tem nenhuma previsão nisso. Hoje em dia, como é que fica? Você tem um franqueado atuando que tem um território X, e o franqueador está vendendo pela internet para um consumidor que está dentro daquele território. Não dá para não vender, mas tem que ter algum tipo de regulação, tem que ter alguma forma de compensação, tem que ter algum jeito disso se encaixar. Isso não estava pensado lá atrás, precisa ser pensado em algum momento. Tem que ser atualizado, já tem 30 anos. 24 anos. Vai para 25 anos. 25 anos. Mudou radicalmente a economia. Mudou tudo, mudou a economia, mudou o país, franchise, mudou o tamanho, tudo mudou. Nós estamos falando naquela época de pequenas empresas franqueadoras, empresas pequenas não, mas muito menores do que são hoje. Você hoje tem, naquela época não tinha. Os fundos de investimento, as empresas de private equity, não se interessavam por operações de franquia, era muito interessante. Porque na visão dos próprios investidores naquele tempo, peraí, a franquia não tem as lojas, não são da franqueadora, então a franqueadora não tem nada. Hoje sabe, tem os contratos, tem a gestão da marca, tem a gestão dos relacionamentos com fornecedores, com franqueados. Isso tem um valor enorme. Você tem empresas aí que, sem nenhuma loja própria, sem nenhuma fábrica, fazem um IPO e levantam R$1 bilhão. Aliás, uma coisa que eu não me conformo é por que aqui no Brasil a gente não conseguiu incorporar dentro do franchising as distribuidoras de veículos, distribuidoras de combustíveis, engarrafadoras de bebida, que lá nos Estados Unidos eles têm uma característica diferente de franquia, que é mais a franquia de produto e não de negócio formatado. Mas aqui no Brasil a gente simplesmente ignorou, porque tem leis específicas. Tem leis específicas, não, e assim, mas por que a gente não traz isso para dentro? Não, e é muito interessante, né, porque as distribuidoras de petróleo, por exemplo, reconhecem que a loja de conveniência é uma franquia. E por que o posto de combustível não é? Qual é a diferença entre uma e outra? Nenhuma, né? Conceitualmente. A lavagem daria muito mais força para o franchise no Brasil. O lava rápido é franquia, a loja de conveniência é franquia, a troca de óleo é franquia, mas o posto não é franquia. A pista não é franquia. Por que não é? São umas coisas assim muito estranhas. Então, isso aí eu acho que são coisas que poderiam fortalecer o sistema se a gente trouxesse para dentro. Agora, nós temos que fazer com que as coisas... Assim, tudo aqui é muito complicado. Nos Estados Unidos você tem empresas de private equity
participando do capital de franqueados, não é nem de franqueadores. Você está investindo em franqueados. Por quê? Porque a legislação americana simplifica a vida e faz com que os multifranqueados lá sejam muito fortes. Você tem multifranqueado faturando quase 2 bilhões de dólares por ano. Um franqueado faturando quase 2 bilhões de dólares por ano. Já tem evento só para multifranqueado lá no Brasil, em Las Vegas. No Brasil, salvo raras exceções, é inviável você ter um franqueado desse tamanho. Por quê? Porque ele aí sai da lei do simples. A legislação tributária brasileira é das mais imbecis que eu já vi. O cara crescer. Não, exatamente. A legislação tributária brasileira estimula o empresário a permanecer pequeno. Aquele cara que cresce é punido, quando ele deveria ser estimulado. Ele está criando mais emprego, mais riqueza, está pagando mais imposto. Está sendo mais eficiente. Ele está sendo melhor. Ele é punido por ser melhor. Eu conheço lojistas que dizem o seguinte: puta, eu adoraria poder fechar minha loja em dezembro para não vender nada, porque eu estouro o limite do simples e meu lucro do ano inteiro vai embora. Além de pagar o aluguel em dobro. Além de pagar o aluguel em dobro. É penalizado de todo jeito. Com essas mudanças todas, eu tenho um grande ponto de interrogação na cabeça, é o seguinte: o que os shoppings vão fazer, já que o varejo físico, com uma tendência grande, as lojas diminuírem, a gente ter lojas menores, mais eficientes até, e com integração. Eu fui conhecer algumas lojas nos Estados Unidos, e você certamente conhece várias, que assim, o cara não precisa mais ter todo o estoque ali dentro. Aqui no Brasil você tem umas lojas interessantes, 2 marcas pelo menos no ramo de moda, que são a Básico e a Amaro, que elas não têm, as lojas delas não têm o estoque completo lá dentro. Você tem apenas uma peça de cada, uma de cada tamanho, de cada cor, coisa e tal, uma única, para você ir lá experimentar. São guide shops, não são lojas, né? Você vai lá, experimenta e compra pela internet. Então você precisa muito menos espaço para uma loja dessa. E você pode comprar do seu telefone, você pode ir para casa comprar, ou você pode comprar num computador que está dentro da própria loja, assistido por um vendedor. Isso eu vejo cada vez mais acontecendo. Assim, você vai ter lojas menores, talvez sem o estoque completo. Eu fui conhecer uma Office Depot em Nova York. As Office Depot tradicionais têm, sei lá, 4.000, 5.000 metros quadrados, são imensas na periferia da cidade e tal. Essa que eu fui conhecer em Nova York, em Manhattan, 200 metros quadrados, uma portinha. Era um showroom. Ele tem lá as peças, mais aquelas que você vai sair, você precisa sair com ela, porque são de urgência, você precisa sair com ela debaixo do braço. Então, sei lá, papel sulfite ele tem lá de 3 ou 4 tamanhos, porque eu preciso agora imprimir um negócio, eu preciso sair. Toner, ele tem lá agora, não sei o quê. Agora, tem produto que você compra num computador, o vendedor te assiste, lá mesmo, e você vai receber, e você ainda escolhe o seguinte: você quer receber hoje mesmo, o frete custa, sei lá, $70. Você pode receber em 24 horas, custa 30, você pode receber em 36 horas, custa 12. Aliás, por coincidência, ontem eu estava assistindo o Mundo S.A. e ele estava mostrando, foi um programa voltado exatamente para a revolução do varejo. E uma das entrevistas foi o fundador da Amaro, que é essa loja de vestuário. É virtual, né? E é totalmente visual. E ela fez uma pergunta para ele, falou: mas e por que você não faz franquia? Ele respondeu simplesmente que o franqueado é um intermediário. Eu quero tirar intermediário. Desintermediário. Então, você vê como é interessante isso. Por outro lado, eu questiono o seguinte: tá bom, e quando ele quiser colocar uma guide shop em Belém, vai fazer sentido ser própria? Eu também já ouvi isso. Eu ouvi, por exemplo, do pessoal da Benjamin, né, que era a antiga Benjamin Abrão, coisa e tal, que são 3 sócios lá, a Rita Coutinho, que foi quem começou o negócio, Abílio Diniz e Jorge Paulo Lemann. Então, a visão atual da empresa, e a visão atual da empresa é o seguinte: não, nós não vamos ter franquia, só lojas próprias. Mas, ao mesmo tempo, eu já ouvi conversas que eles pretendem ter 5.000 padarias no Brasil. Não vai ter 5.000 próprias, você e eu sabemos disso, porque muitas delas, exatamente por causa da legislação tributária, se não estiverem no Simples, não se sustentam. Se não tiver um operador com a barriga no balcão, não funciona. Mas então, você não acha que o Boticário não está no movimento de comprar desfranquizar? Desfranquizar, vamos criar esse termo. E muito interessante, algumas das operações que eles compraram, acreditando que eles teriam melhor desempenho, eles não estão tendo melhor desempenho do que o franqueado. Outras estão fazendo muito sentido. Então, de novo, eu acho que não vai ser nem
nem tanto ao mar, nem tanto à Serra do Mar. Né? Assim, você vai ter um equilíbrio maior entre lojas próprias e franquias, entre venda virtual e venda física. Essas coisas todas vão tender a se integrar. Agora, Paulo, quem disser que sabe o que vai acontecer exatamente, está mentindo, porque ninguém sabe, ninguém sabe. O Jack Ma não sabe, o Jeff Bezos não sabe. Assim, você vê interessante, né? A Amazon comprando, o próprio Jack Ma diz, as lojas físicas vão desaparecer, mas ele comprou 4 ou 5 redes de supermercados físicos. Opa, peraí, me lembra um pouco aquela história do Bill Gates, que para provar que o livro ia acabar, escreveu um livro. E publicou um livro em papel. Não é muito engraçado isso? Quer dizer, então você pega o próprio Jack Ma, que vive dizendo que o varejo físico vai desaparecer. Então por que ele comprou 4 ou 5 redes de supermercados? Por que a Amazon está abrindo algumas lojas físicas? Lógico. Porque eu tenho a sensação de que cada vez mais isso vai ter que se integrar. Uma integração offline e online. Até porque tem uma coisa, Paulo, a gente sabe hoje em dia, comprovadamente, que as decisões, a gente toma as decisões, inclusive decisões de compra, na mesma área do cérebro onde estão as emoções, os sentimentos, as sensações. A gente não toma decisões com o neocórtex, que é onde está o raciocínio lógico e analítico, onde está a linguagem, não é na camada inteligente, racional do cérebro que a gente toma decisões. A gente toma com a camada emocional, né? Que é o sistema límbico. Isso está comprovado hoje. Então, você precisa conectar emocionalmente produto e consumidor, marca e consumidor. Uma coisa muito interessante, na Xerto Consultoria, nós temos trabalhado muito com indústrias que resolvem avançar para o varejo. Nós temos criado muito conceito de varejo, é uma forma de desintermediação, não tenha dúvida. A gente criou as lojas da Samsung, as lojas da Havaianas, as Casa Balduco, loja da Hope Lingerie, Lilica e Tigre, coisa. O que acontece quando a gente coloca uma loja dessas num shopping ou num bairro? A venda dos produtos daquela marca nas multimarcas da região sobem. As vendas online naquela região sobem. Então, assim, não dá. Estou voltando naquela história do João Apolinário lá da Polishop. Não dá para dizer qual canal é o mais importante. Uma integração. Estão muito entrelaçados. Uma integração. Agora, uma coisa também que eu gostaria da gente trocar uma ideia, a gente tem visto aí, principalmente nos últimos 2 anos, algumas empresas brasileiras, com a crise que está aqui muito forte, se aventuraram a entrar, principalmente nos Estados Unidos. Em outros mercados. E a gente viu algumas até um pouco antes, que nem o Girafas, depois o Coco Bambu, depois o Paris 6, depois o Madeiro. E Chili Beans. E a maioria naufragou de uma maneira assim impressionante, perdendo milhões. E a gente não vê franquias brasileiras realmente crescendo com força e tendo negócios fantásticos aqui no Brasil. Sim. O que você acha por que isso acontece? Eu acho que onde é que está o erro? Uma das poucas exceções que a gente tem é uma Localiza da vida que está aí em 12 ou 13 países. Teve um movimento super inteligente de associação com a Hertz, que foi... Muito inteligente. E esse assim, foi para matar. O Salim, que agora está no governo Bolsonaro, vai fazer parte da equipe do Bolsonaro, é sensacional, né? Ele é um cara sensacional, um visionário. E o irmão também, o Eugênio, é um gênio, e os outros sócios lá, o Antônio Cláudio, são gênios, são caras realmente fora da curva. Agora, uma coisa muito interessante, por que a operação deles de franquia internacional vai bem? Eu acho que até foi um acaso, não foi nem planejado assim, mas eles concederam uma franquia para uma empresa na Argentina, que depois teve problemas sérios, era uma montadora de veículos, eles tiveram problemas sérios. Eles tiveram que assumir a operação da Argentina. Mas eles foram corajosos, porque isso foi há 20 anos atrás. 20 anos atrás, sem internet, sem não sei nada. E os caras, então, eles apanharam muito na Argentina, mas aprenderam. E a base deles, a Localiza International, não fica no Brasil, fica na Argentina, pô.
Então já começa que todo mundo fala ali, eles estão presentes basicamente nos países latino-americanos. E fala espanhol. Fala espanhol. Mesmo assim aprenderam a duras penas que tem expressões que na Argentina significam uma coisa e que de repente na Bolívia ou no Peru são um xingamento. Então, assim, você não pode usar aquilo num folder. Tem coisas, então tiveram muito aprendizado, mas souberam ir incorporando o aprendizado e não foram direto para os Estados Unidos. Eu me lembro o Salim dizendo, eu vou para... Eu perguntei para ele uma vez, por que não vai para a Flórida? Ele falou, porque a frota de veículos da Hertz, em Orlando, é maior do que toda a frota de veículos de locadoras no Brasil. Pô. Somar todos nós, Orlando, de uma empresa, é maior do que todos nós. Pô, cara, eu vou lá brigar? Não, eu vou entrar onde eu posso. E ele se associou com partners fortes em cada um dos países. Tem lá um master franqueado que é super forte, estruturado. Eu conheci o pessoal dele no Peru e Colômbia. Os caras são donos de seguradora, de banco, de redes de revenda de veículos, de hotel, e tem a Localiza também. Então ele foi com gente capitalizada, gente poderosa, gente com estrutura empresarial. Acho que é um dos poucos exemplos de sucesso. Então, assim, eu não sei se dá para repetir. Lá para os Estados Unidos e... Pois porque... Você acha que faltou humildade de eu acho que tem começar menor, testar um pouco? Eu acho que sim. Você tem, inclusive... falta humildade para ir lá entender o mercado. Quando você vê americanos entrando aqui no Brasil, é muito interessante para você e eu temos reuniões com um monte de gringos que pensam em entrar no Brasil. Os caras mandam gente para cá 1, 2, 10, 20 vezes, fazem pesquisa, contratam empresa de consultoria, contratam empresa de auditoria, contratam não sei o quê, faz levantamento disso, faz levantamento daquilo, contrata escritório de advocacia para pesquisar. Né? Os caras quando vêm, tem anos de pesquisa, de estudo, de preparação antes de entrar. E às vezes dá errado mesmo assim. Aqui chega um pouco, tem um lado um pouco da vaidade. Não, eu vou lá, porque meu produto é chance, eu vou chegar lá e vou fazer o mesmo sucesso que eu faço aqui. Não vai. Eu me lembro, você deve lembrar também, a entrada do nosso amigo Saraiva com o Habib's no México. Que assim... E olha que depois de montar... Não, e ele fez investimentos pesados. Ele chegou a mudar pessoalmente. Mas eles não chegaram a atentar para o fato de que o mexicano não sabia o que era uma esfirra. E aí cometeram um grande erro. Pegaram marqueteiros brasileiros, levaram para lá, e um brasileiro qualquer chegou a sugerir que eles vendessem a esfirra como se fosse um tipo diferente de taco. Pô, cara, é mais ou menos como você chegar aqui para mim e tentar vender aquele arroz, aquele feijão com melaço que tem no sul dos Estados Unidos, você vê um tipo diferente de feijoada. Se eu for experimentar aquilo com um mindset de feijoada, eu vou achar aquilo uma porcaria. Se o mexicano que come taco, desde que nasceram os primeiros dentinhos, morde uma esfirra esperando que aquilo seja um taco, aquilo não é um taco. Então, acho que falta um pouco de... Falta humildade, falta paciência, falta estudar, preparar o terreno para ir. E a verdade também é o seguinte, eu tenho clientes no Uruguai, eu tenho vários clientes que foram para outros países e se dão muito bem. Porque eles não têm o que fazer no Uruguai. Assim, não tem jeito. No Uruguai eles esgotaram o mercado muito rápido. Muito pequeno. Como aqui no Brasil a gente tem um mercadaço monstruoso. Se acomoda nisso. Você se acomoda um pouco, você não tem a necessidade. Os meus clientes uruguaios, eu tenho um cliente lá do ramo de moda, ele tem 9 lojas, 10 lojas. Com 10 lojas, ele esgotou o Uruguai. O Uruguai inteiro tem a população de Salvador. Pô, acabou, com 9 lojas, ele esgotou o mercado. Ele tem que ir para outros países. Não tem, se ele quiser crescer, ele tem que ir. Não tem moleza. Então as pontes para trás estão queimadas. Era como o Cortés quando chegou no México e mandou queimar os navios. Porque se pudesse voltar, não tinha. Se os soldados pudessem voltar, não tinham ocupado o México daquele jeito que ocuparam. Né? Porque chegaram lá e encontraram um indígena muito menos dócil do que os nossos aqui. Né? Bom, para finalizar, eu queria que você desse alguns conselhos para o cara que vai entrar tão difícil dar como franqueador, não franqueado. Porque o empresário que quer ser franqueado e ficar milionário com franchise, é possível ainda? É possível, não é fácil. Acho que acima de tudo tem que entender o seguinte, não vai ser da noite para o dia.
Até porque tem muita gente aí que é muito engraçado, porque você vê e parece que o cara ficou milionário da noite para o dia. Né? Eu tive uma conversa dessa com minha filha e as então sócias dela um tempo atrás, e a percepção que eu vi nas duas sócias dela é que assim, é como se os caras tivessem ficado bilionários da noite para o dia. Eu falei, olha, eu lembro sempre de uma entrevista com o Sammy Davis Jr., que a maior parte dos que estão nos assistindo não deve nem saber quem era, mas era um cantor bastante famoso na década de 50, começo da década de 60, cantava junto com Frank Sinatra, coisa e tal. E o Sammy Davis costumava dizer o seguinte, eu levei 20 anos trabalhando duro para fazer sucesso da noite para o dia. É bem isso. Então, quando você vê... essa frase então vem, lapidar com o franchise. Pois é, tem gente que chega para mim e fala assim, não, porque você vê, o Paulo Veras montou a 99 táxi e da noite para o dia vendeu por 1 bilhão. E os negócios que ele montou antes que não deram certo, que foram alguns? E o que ele apanhou? E o que ele aprendeu? E o que ele trabalhou em funções secundárias, coisa e tal. Aí, de repente, parece que ele só tem essa história. É aquela coisa, você olha e fala assim, tá vendo? O Eloy Dávila de Oliveira, da Fly Tour, era um menino de rua, ficou bilionário. E o que ele pastou? E os anos e anos e anos. E ele vendendo, ele era vendedor da Bradesco Turismo, ele foi office boy da Stella Barros. Quer dizer, ele está no turismo desde que ele tinha 8, 9, 10 anos de idade, sei lá. Pô, ele aprendeu e trabalhou em todas as funções. Então é um cara assim, é como um Alberto Saraiva, parece que o Alberto ficou rico da noite para o dia. E o que ele fez de esfirra, o que ele ficou dentro de uma cozinha quente, sabe? Chegou a dormir, ele falou que dormia num beliche lá na cozinha central. É a mesma coisa, estamos falando de franqueadores e tal, nós temos franqueados dentro da BR, por exemplo, o Eric Cavalieri, que é um cara de quem eu sou fã, é um cara que era estoquista de uma loja do Boticário, num shopping que ia mal. Ele comprou aquela loja porque o dono achou graça, o dono ia fechar, o franqueado ia fechar a loja no shopping Jardim Sul. O dono ia simplesmente fechar a loja e achou graça porque o estoquista, garoto, veio fazer uma proposta para ele. Ele acabou vendendo para o cara pagar, o Eric pagar em 3 ou 4 anos, coisa e tal. E o Eric pagou com o resultado do próprio negócio. Hoje tem mais de 20 franquias, etc. Mas o Eric dormiu dentro da loja. Muitas noites ele dormiu dentro da loja, no chão da loja. É um exemplo espetacular. Então, você tem que saber, então, para quem está pensando em ficar milionário, eu diria o seguinte, tem muito trabalho pela frente. Você tem que se cercar das pessoas corretas e você tem que ter a coragem para ouvir aquilo que você não queria ouvir. Você ouvir certas verdades e muitas vezes você tem que reinventar o seu negócio. Você tem que parar, ter coragem, fazer um giro de 90 graus e mudar para cá e sair fazendo. Né? Assim, tem muita coisa para... Não é fácil, fazer sucesso não é fácil. Cara. Não tem... Marcelo, obrigado, cara. Eu acho que foi fantástico. Foi bom, adorei bater obrigado por compartilhar com a gente todo esse seu conhecimento, que não é pouco. Eu espero que você consiga editar isso para dar alguma coisa que preste. Não, esse programa vai ficar na história do franchise. E eu só quero te agradecer e te desejar ainda muito sucesso e muita contribuição ainda para o franchise. Eu que te agradeço. Grande abraço. Obrigado, valeu. Gente, até o próximo Papo de Negócio e Franquia.